Boa tarde a todos. Eu sou Gabriela, técnica do Núcleo de Telesaúde Bahia, e vou estar aqui com vocês acompanhando a web palestra de hoje sobre as ações de alimentação e nutrição em linhas de cuidado das doenças crônicas não transmissíveis. A palestrante convidada é a doutora Patrícia Constante Jaime, pós-doutora em Epidemiologia Nutricional pelo Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde pela USP e em Políticas Públicas de Alimentação e Nutrição pela London School of Hygiene and Tropical Medicine do Reino Unido. Eu vou estar passando a palavra para a doutora Patrícia e desejo a todas uma boa web palestra. Pessoal, boa tarde a todos. Vocês estão conseguindo me ouvir? Finalizem no chat, por gentileza. Ok, então vamos dar início à atividade de hoje. Boa tarde a todos, eu sou Gabriela, técnica do Núcleo de Telesaúde Bahia, e vou estar aqui com vocês neste momento, acompanhando a web palestra de hoje sobre as ações de alimentação e nutrição em linhas de cuidado das doenças crônicas não transmissíveis. A palestrante convidada é a doutora Patrícia Constante Jaime, pós-doutora em Epidemiologia Nutricional pelo Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde pela USP e em Políticas Públicas de Alimentação e Nutrição pela London School of Hygiene and Tropical Medicine do Reino Unido. Eu vou estar passando a palavra para a doutora Patrícia e desejo a todos uma boa web palestra. Boa tarde, agradeço a apresentação aí da Bárbara, a organização do Thiago, o convite do Telesaúde da Secretaria de Saúde da Bahia, dizer que é uma alegria enorme poder participar dessa web palestra com vocês. Eu estou vendo o nome de algumas pessoas que eu já tive a alegria de encontrar aí na trajetória do SUS. Então, dizer que eu fico muito feliz e agradecida pela oportunidade de conversar com vocês sobre esse tema da alimentação e nutrição na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. Eu sou nutricionista de formação, como vou falar, atuo na universidade, na área de pesquisa, ensino e extensão, junto à Atenção Primária em Saúde, do SUS, na agenda da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, e durante um certo período também trabalhei no Ministério da Saúde, coordenando a área técnica de alimentação e nutrição, que é a CEGAM, a Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição. Me pediram para tratar desse tema. Eu acho que antes da gente começar a falar sobre como organizar as ações de alimentação e nutrição, pensando nas doenças crônicas não transmissíveis, a gente precisa contextualizar um pouco as próprias doenças crônicas não transmissíveis, né? Recentemente saiu uma publicação que fala sobre a carga de doenças no Brasil, né? Que utiliza um indicador, que é o indicador de anos de vida perdido. Eu vou falar um pouco sobre esses dados para vocês, que foi um suplemento importante na área de vigilância em saúde. E primeiro a gente precisa contextualizar que o Brasil vem passando por um processo de transição demográfica. A gente, na atenção básica, tradicionalmente, né, se focava muito no público materno-infantil. Acho que isso ainda faz muito parte da nossa agenda de cuidado, mas com o envelhecimento populacional, e esse gráfico mostra isso, né? Em 2010, a expectativa de vida no Brasil é de 74 anos de idade. A projeção para 2018 é de mais um ano a mais, 75. Isso, obviamente, traz modificações na pirâmide populacional. Então, esse slide mostra para vocês que em 2030, que não está longe, né, a gente já vai ter pela primeira vez na história do Brasil uma inversão, uma parcela maior de população idosa do que de crianças e adolescentes. A gente ainda tem uma parcela maior de crianças e adolescentes, mas esse processo de transição, de aumento da expectativa de vida no Brasil tem mudado a nossa estrutura demográfica. Isso tem implicações no processo epidemiológico.
Então, eu trago aqui os dados mais atualizados de carga de doenças crônicas não transmissíveis no Brasil. Então, essa foi uma publicação que eu comentei com vocês sobre a carga de doenças, usando um indicador que são os anos de vida perdidos precocemente em função de doenças na população. E comparando 1990 com os anos mais recentes, a gente observa que hoje, no cenário brasileiro, a gente tem aí as doenças crônicas não transmissíveis como aquelas doenças que mais levam a incapacidades e anos de vida perdidos no Brasil. Em contrapartida, tem uma diminuição da carga das doenças infecciosas, das doenças respiratórias, de doenças relacionadas, por exemplo, à nutrição, à desnutrição. Apesar que nos 2 últimos anos a gente tem um pouco da mudança, talvez não tenha sido captado nesse estudo que contempla até 2016. Então, essa figura ela é bastante colorida, mas eu nem quero que vocês se preocupem tanto em entender cada um desses valores, mas somente dizer que a gente teve, comparando 99 com 2016, a gente teve uma inversão das doenças de maior relevância na população. Antes a gente tinha as doenças transmissíveis, né? A gente tinha doenças maternas de forma bastante importante, perinatais e desnutrição. Hoje as principais causas estão relacionadas às doenças crônicas não transmissíveis e também às injúrias, né? Relacionadas ao trauma, acidente e doenças violentas no país. Tentando chegar na discussão da alimentação, relacionando com doenças crônicas, um aspecto super importante de considerar é a transição nutricional. Então, o dado da Pesquisa Nacional de Saúde, que é o inquérito populacional feito pelo IBGE, mostrou que em 2013 a gente tinha cerca de 21% da população brasileira adulta com obesidade. Não estou falando de excesso de peso, estou falando de obesidade estabelecida. Isso significa quase 27 milhões de brasileiros adultos, né? Essa prevalência é um pouco maior entre as mulheres. Hoje, o cenário que a gente tem é que 1 em cada 4 mulheres adultas brasileiras apresentam obesidade e cerca de 17% dos homens têm obesidade. Recentemente foi lançada, daqui a uns 3 anos, né, a linha de cuidados de prevenção e controle da obesidade, e a partir da estratificação de risco por estado nutricional, ficou como sendo de responsabilidade da atenção básica em saúde o cuidado dos indivíduos obesos até o IMC 40. Isso significa um número bastante significativo de brasileiros e brasileiras adultas que apresentam esse agravo em saúde. Esse dado, ele trabalha com uma análise da tendência temporal, a tendência secular da prevalência de obesidade no Brasil, comparando os inquéritos que a gente tem desde o primeiro inquérito, que foi na década de 70, até o último inquérito demográfico de base domiciliar, que foi a Pesquisa Nacional de Saúde de 2013. O que é interessante de ver nessa modelagem, que foi feita pelo nosso grupo de pesquisa, é que a obesidade ela não está apenas aumentando no Brasil, mas a gente tem uma intensificação do aumento da prevalência de obesidade nos últimos anos, uma velocidade de crescimento da obesidade que é bastante preocupante. E se a gente compara dados que são dados anuais, que são obtidos a partir do Vigitel, que é o sistema de vigilância de fatores de risco para doenças crônicas, traz dados anuais, a gente observa que a gente tem aproximadamente 70% de aumento ao ano nas taxas de obesidade. Acho que tem alguém aí com o microfone ligado, né? A mãe da caridade que a dona Maísa comprou uma cama. Bom, sobre quando eu falo de excesso de peso, eu contemplaria também o índice de massa corporal maior do que 25, a gente chega a mais do que 1% de incremento ao ano nas prevalências de excesso de peso.
Aí, mais uma vez, eu lembro, né, da linha de cuidado de sobrepeso e obesidade, da responsabilidade sanitária da atenção básica, de cuidar dos casos que envolvem tanto sobrepeso como obesidade até o índice de massa corporal 40, que aumenta bastante o contingente de indivíduos a serem atendidos. Os estudos epidemiológicos são muito claros. A gente precisa se preocupar com a obesidade, porque a obesidade ela é uma doença em si, com seus determinantes próprios, mas ela deve ser, em especial, considerada como um fator de risco para outros fatores de riscos essenciais no quadro de mortalidade no país, que está relacionado à hipertensão, o diabetes e as dislipidemias. Além disso, tem outros estudos que mostram que a obesidade está associada a várias doenças cardiovasculares, a certos tipos de câncer e mais de 26 doenças. Esse gráfico é interessante da gente observar, porque ele vai nos mostrando o quanto é urgente a reversão do quadro populacional desse ganho de peso a cada ano. Então, nessa tendência em verde, a gente vai vendo o aumento, a linha de crescimento da obesidade a todos os anos. Isso está intimamente associado com os dados de diabetes. São os dados do Vigitel, e que mostram que a gente tem cerca de 0,30 pontos percentuais por ano na prevalência de diabetes, e a gente sabe o quanto o diabetes é um agravo que traz prejuízos, incapacidades, redução da qualidade de vida dos indivíduos, uma demanda de organização do cuidado bastante complexa, uma demanda de insumos, e isso tem um custo para o Sistema Único de Saúde que precisa ser considerado. Tá? Então, há essa relação muito imbricada entre obesidade e diabetes tipo 2. Então, esse é o cenário epidemiológico do ponto de vista das doenças crônicas não transmissíveis, e acho que cabe a mim agora centrar, né, na discussão, que é qual que é o papel da alimentação nessa carga de doenças crônicas não transmissíveis, e por que nós, na atenção básica em saúde, precisamos priorizar a organização do cuidado no componente do aconselhamento alimentar, da educação alimentar e nutricional, da própria vigilância alimentar e nutricional. Os dados epidemiológicos mostram que o brasileiro tem mudado o seu padrão de consumo alimentar. Em todos os estados brasileiros isso é identificado. Então, a gente tem uma diminuição da presença de alimentos básicos, aqueles alimentos que são parte da nossa história, né? O padrão alimentar tradicional brasileiro, do arroz, do feijão, da farinha, da macaxeira, da carne, do legume, sendo substituído por alimentos ultraprocessados. Eu vou explicar um pouco mais esse conceito de alimentos ultraprocessados. A Pesquisa Nacional de Saúde, ela também trouxe uma informação publicada nesse artigo que a gente fez, que alguns marcadores de alimentação saudável no Brasil, como o consumo regular de peixe, o consumo regular de frutas e hortaliças, o consumo regular de feijão, eles ainda têm uma alta prevalência de consumo. O que isso quer dizer? Que nós estamos numa situação ainda recuperável do ponto de vista de consumo alimentar, diferente de outros países, onde a maior parte das calorias ingeridas, elas provém de alimentos ultraprocessados. No Brasil, isso é por volta de 21% das calorias. Então, a gente ainda pode falar em resgate de hábitos alimentares. A gente ainda tem um padrão alimentar tradicional que deve ser estimulado, e a nossa população orientada no sentido de valorização, de recuperação de práticas alimentares tradicionais. Por outro lado, tem aumentado bastante o consumo de alimentos marcadores relacionados a doenças crônicas não transmissíveis, como o consumo de carne com gordura, mas eu queria destacar o consumo dos alimentos ultraprocessados, como refrigerantes, doces, de forma bastante regular.
Aqui eu trago um balanço sobre como é o padrão do brasileiro atualmente, a partir dos dados da POF, das pesquisas de orçamentos familiares. Então, a gente tem, como eu mencionei, cerca de 21% das calorias da dieta vindo dos ultraprocessados e quase 70% ainda baseada em comida de verdade. São os alimentos in natura e minimamente processados, e os ingredientes culinários que a gente cozinha, né? Óleo, gordura, sal, que a gente utiliza para fazer as nossas preparações culinárias. Qual que é o problema com os alimentos ultraprocessados? Então, há uma vasta base de evidência que mostra que os alimentos ultraprocessados, eles fazem com que a dieta tenha uma densidade energética maior. Se nós estamos em tempo de epidemia de obesidade, eu não posso ter uma dieta muito concentrada em calorias. Porque as pessoas vão comer uma quantidade menor, mas com muitas calorias. Então, e isso acontece muito porque os alimentos ultraprocessados, eles têm uma alta concentração de açúcar livre, uma alta concentração de gordura, um baixo teor de fibras, né? Então, o que faz com que a dieta tenha um perfil alimentar inadequado. Por outro lado, quando a gente come comida de verdade, resgata o nosso hábito alimentar tradicional, a gente tem uma alimentação de menor densidade energética e maior densidade de fibra. A literatura no campo da epidemiologia nutricional sempre valorizou muito por a dieta mediterrânea. Só que o padrão alimentar tradicional brasileiro, ele é bastante saudável, né? Tem só dois aspectos que eu diria que eles não são, que eles precisariam de alguns ajustes. Acho que pela nossa própria cultura, né, a herança portuguesa, a gente consome açúcar um pouco mais do que deveria e poderia também ter um menor consumo de carnes. E hoje a gente sabe a associação do consumo de carnes com câncer, por exemplo. Então, fazendo um balanço do perfil dos alimentos ultraprocessados, são alimentos que pioram a qualidade nutricional da dieta, tanto em termos de macro como de micronutrientes. Eles trazem um perfil lipídico pior, e estudos comprovam que crianças que consomem uma dieta com grande participação de alimentos ultraprocessados, elas já desenvolvem muito precocemente quadros de dislipidemias, né? Isso está associado a maiores prevalências de sobrepeso e obesidade e mesmo o desenvolvimento de certos tipos de câncer. Saiu um artigo recente que mostrou a relação entre consumo de ultraprocessados e câncer de todos os tipos, mas em especial o câncer de mama. Por outro lado, uma alimentação baseada em alimentos in natura e minimamente processados, que é a base tradicional brasileira, está relacionada com menor prevalência de síndrome metabólica, menor prevalência de síndrome hiperglicêmica, o que é determinante, é um marcador do diabetes tipo 2, né, desenvolvimento do diabetes tipo 2, e menores níveis de HDL, alterações de HDL em adultos. Então, levando isso em conta, o cenário epidemiológico e o papel que a alimentação tem no desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis, a gente aproxima para a agenda da organização do cuidado no Sistema Único de Saúde. Então, a gente tem que pensar quais que são as ações de alimentação e nutrição no SUS que podem qualificar e apoiar a população na organização de ações de alimentação e nutrição. A gente tem uma política nacional de alimentação e nutrição, a Bahia tem uma política estadual de alimentação e nutrição, né? E uma agenda de segurança alimentar e nutricional importante, que pode nos trazer diretrizes de organização da atenção nutricional, né? Tem uma diretriz que é central para isso, que é a organização da atenção nutricional, como parte do cuidado integral em saúde. Trazendo alimentação e nutrição de forma integrada à produção do cuidado e não como aquela agenda paralela de uma área técnica específica. Então, quando eu falo de organização da atenção nutricional, eu estou falando de ações que compreendem desde promoção da alimentação adequada e saudável, né? de proteção de práticas alimentares, até de medidas regulatórias, de prevenção de agravos como a obesidade, as doenças crônicas, e mesmo de organização do tratamento, né? Quando eu falo de obesidade, isso é essencial. Como é que eu faço o manejo clínico da obesidade na OBS? Quais são os limites dessa ação? Pensando numa linha de cuidado.
Como é que eu organizo esse cuidado? Vai ser cuidado individual? Vai ser cuidado compartilhado? Vão ser grupos terapêuticos? Qual é a composição desses grupos terapêuticos? Quando eu falo, por exemplo, de um obeso, 30% deles têm compulsão alimentar, então talvez o matriciamento do NASF na perspectiva da saúde mental seja fundamental na organização do cuidado desse obeso com compulsão alimentar. Por outro lado, eu posso ter um coletivo de obesos que eu posso organizar o cuidado, que são aqueles obesos que já têm diabetes, que precisam de uma outra forma de abordagem, que envolve um manejo dietético muito detalhado, muitas vezes até com a necessidade de prescrição dietética, de ajuste com os medicamentos. Então, tem singularidades que precisam ser consideradas. A gente não pode tratar a obesidade como um fenômeno único, monolítico. A gente tem que pensar como que a gente organiza a produção do cuidado a partir dos dispositivos que a gente tem, como o dispositivo de ter o NASF, de ter a prática profissional colaborativa, interprofissional colaborativa, e o matriciamento como esse instrumento. Para hoje, em função do tempo, eu acordei com os organizadores dessa webconferência que vou falar menos de manejo da obesidade e vou me centrar mais na agenda da promoção, né? Pensando que o tratamento da obesidade ele é necessário, mas existem determinantes sociais. E a literatura mostra que ele é muito difícil, que tem muita recidiva, tem muito reganho de peso, e que o que é mais custo efetivo é justamente promover a alimentação saudável e prevenir o ganho de peso. Então, vou estar falando muito mais de indivíduos, em geral, da atenção básica, ou aqueles com sobrepeso, que eu posso trabalhar um pouco na perspectiva de evitar que se ganhe aquela média de 1 a 1,5 kg por ano, observada nos inquéritos, né? Então, qual é o nosso conceito de promoção da alimentação adequada e saudável na Política Nacional de Alimentação e Nutrição? São ações que devem ser intersetoriais, tem que olhar o território da atenção básica, trabalhar a vigilância na perspectiva de identificar quais são os determinantes sociais das práticas alimentares nesse território, quais são os equipamentos que eu posso acessar do ponto de vista de acesso, de distribuição de alimentos, de promoção da alimentação saudável nas escolas, por exemplo. Na perspectiva da produção da autonomia do sujeito, para que ele faça escolhas alimentares mais conscientes e na perspectiva do autocuidado. E assim contribuindo para a redução da prevalência da obesidade e das doenças crônicas associadas. Então, qual é o conceito de alimentação saudável que a gente trabalha, né? Que o Sistema Único de Saúde tem trabalhado? Durante muito tempo, falar de alimentação saudável foi orientado por aquela perspectiva da pirâmide alimentar, que é uma abordagem muito focada na característica de nutrientes. E aí a discussão sobre alimentação saudável ficava muito profissional centrada. Aquele profissional da atenção básica que não tinha o domínio completo, conceitual de nutrientes, de recomendações nutricionais, ele não se sentia autoconfiante para levar uma mensagem de aconselhamento, de educação alimentar e nutricional. Acontece que essa abordagem tradicional de alimentação saudável, ela se mostrou superada, porque a gente precisa olhar a alimentação de uma forma mais holística, né? Não só do ponto de vista bioquímico, nutricional, mas também do ponto de vista social, ecológico, ambiental e da sustentabilidade. Então, a gente tem trabalhado com o conceito de alimentação saudável, que vai levar em conta desde aspectos biológicos, mas também aspectos ambientais e socioculturais. Essa alimentação saudável ela tem que atender necessidades específicas de cada fase do curso da vida. Eu estou falando de uma gestante, eu posso ter um determinado padrão, do idoso, da criança de 6 a 1 ano de idade, é diferente do padrão alimentar e das recomendações de um adolescente, né? Tem que levar isso em consideração. Mas não só isso. Qual que é a cultura alimentar daquela região, daquela população, né? Eu recentemente estive aí na Bahia de férias, em Baçaí, e foi delicioso ter no café da manhã uma variedade de raízes de tubérculos, né? Em todo o café da manhã. Então, um dia tinha batata doce, outro dia tinha mandioca, ou macaxeira, não sei, o aipim, né? E além disso, tinha tapioca. E é muito rico, porque isso é um resgate da cultura e dos alimentos regionais e da tradição, né?
Tem que pensar o acesso físico e financeiro à alimentação. Então, nesse território dos nossos usuários, da nossa população inscrita na OBS, será que tem feira? Será que tem sacolão? Qual que é a qualidade dos alimentos que estão nos mercadinhos? Quanto tempo tem supermercado? Não tem? A família consegue comprar de forma regular e manter todos os dias frutas e hortaliças? Tem horta comunitária? Quais são os equipamentos de segurança alimentar e nutricional nesse território, né? E além de outros aspectos, como, por exemplo, a quantidade mínima de contaminantes químicos, a segurança, né, desses alimentos consumidos, que vai desde a segurança da presença ou não de agrotóxicos, de alimentos transgênicos, até a segurança mais sanitária mesmo, da qualidade da água, da higienização dos alimentos que serão consumidos. Bom, para traduzir esse conceito, o Sistema Único de Saúde, liderado pelo Ministério, mas como um documento do SUS, ele relançou o Guia Alimentar para a População Brasileira em 2014. O Guia Alimentar ele é uma tecnologia em saúde. Se eu pego a perspectiva da classificação do Emerson Merri, ele é uma tecnologia leve, uma tecnologia que nos ajuda a organizar o nosso processo as nossas ações, né? É uma ferramenta de apoio. O Guia Alimentar, acho que vários de vocês já devem ter conhecido, né? Mas eu vou apresentar brevemente. Ele traz recomendações para uma alimentação saudável voltada à população brasileira. Ele tem uma linguagem mais simples, ele de mais fácil compreensão, ele não tem a pretensão de ser um instrumento técnico normativo, ele é um instrumento de educação em saúde, que obviamente nós, profissionais da saúde, temos o compromisso sanitário de levá-lo e traduzi-lo para a população, para os diferentes grupos populacionais, e ele tem que ser compreendido como um instrumento que ele não é exclusivo do nutricionista. Então, traz um conjunto de mensagens muito simples de recomendação que todos nós, profissionais da atenção básica, podemos, uma vez formados, apresentados, podemos trabalhar com essas mensagens. E entendendo o Guia Alimentar como uma ferramenta do campo da saúde coletiva e não um instrumento técnico específico do núcleo da nutrição, do saber. Então, o Guia Alimentar, ele foi orientado por uma abordagem que busca falar para o corpo, trazer recomendações em alimentação que previnam ganho de peso, considerando o cenário epidemiológico atual, que também dialogue com outros agravos nutricionais, como a desnutrição, a deficiência de micronutrientes, e que favoreça a prevenção de doenças crônicas e garanta a qualidade de vida, uma vida mais saudável para todos. Além disso, a gente buscou trazer um componente da alimentação, que é o componente da comensalidade, né? A alimentação como um fenômeno cotidiano em nossas vidas, não é um simples ato de nutrir, envolve relações interpessoais, envolve identidade geográfica, identidade de um povo. Então, uma alimentação que faça bem para a alma, né? Se a alimentação saudável tiver só a perspectiva biológica e prescritiva, ela vai ser adotada por poucos, só aqueles bem motivados, né? Então, a gente tem que ter prazer com comer, a gente tem que considerar a nossa diversidade cultural, esse sentimento de pertencimento, autonomia em relação às nossas práticas alimentares. E, por fim, mas não menos importante, o guia buscou trazer a incorporação de um conceito, que é um conceito de que a alimentação e as nossas escolhas alimentares, elas têm um impacto sobre o ambiente. Por exemplo, o consumo de alimentos ultraprocessados são alimentos que são muito embalados. Então, aquele velho... É um discurso que a gente tem feito, né? Descasque mais e desembale menos. Porque os resíduos ambientais são muito importantes hoje na agenda da saúde ambiental. Resíduos de garrafas PET, por exemplo, de refrigerante, embalagens de produtos, e a gente tem que levar isso em consideração na perspectiva do consumo e desde a produção. Por exemplo, o uso extensivo de água, de agrotóxicos, de contaminantes do solo. Então, são questões que a gente precisa considerar
nas nossas escolhas alimentares. As nossas escolhas alimentares e aquilo que a gente recomenda para a população não vai impactar só a saúde corporal desta geração, vai impactar também a sustentabilidade das gerações futuras. Então, o Guia Alimentar trabalha com 5 princípios. O primeiro é que a alimentação ela é muito mais do que gestão de nutrientes, que as recomendações nutricionais elas têm que estar em sintonia com esse tempo epidemiológico. O nosso tempo é um tempo de obesidade, que a alimentação adequada e saudável ela tem que promover sustentabilidade e justiça social, pensando em sistemas alimentares sustentáveis, que a gente precisa compartilhar. As pessoas precisam conhecer sobre alimentação em diferentes campos do conhecimento colaboram nessa abordagem. E a gente quer que as pessoas tenham mais autonomia em relação às suas escolhas alimentares. Então, o Guia Alimentar está organizado, as suas recomendações em 3 grandes capítulos centrais, um que orienta as pessoas sobre como elas devem escolher os alimentos, outro como elas transformam os alimentos em refeições, e depois como a gente come, ou a comensalidade, buscando romper com aquele discurso nutriente centrado. Para isso, adotamos uma inovação que é classificar os alimentos não pelo perfil de nutrientes, que é uma abordagem muito do núcleo da nutrição, mas levando em consideração a extensão e o propósito do processamento. Então, utilizou-se uma classificação que se chama de classificação nova, onde os alimentos são divididos em alimentos in natura, ou minimamente processados, que são aqueles alimentos tradicionais da dieta. Aqueles que a gente come sempre, né? Arroz, feijão, as farinhas, frutas, legumes, carnes. Os ingredientes culinários que são extraídos de alimentos, como, por exemplo, o açúcar, os óleos, as gorduras, ou da natureza, como o sal, e que a gente utiliza no processo de cozimento. Para fazer comida, a gente precisa cozinhar e misturar alimentos in natura e minimamente processados com ingredientes culinários para que tenha prazer, para que tenha sabor, né? E que destaque as características da nossa identidade da comida. Aí na Bahia, por exemplo, eles utilizam muito mais pimenta do que aqui em São Paulo, né? Isso traz uma identidade, uma sensação de pertencimento a partir da comida. Os alimentos processados, eles fazem parte da história da humanidade, sempre existiu. O pão é um exemplo. Então, são alimentos onde são adicionados sal, gordura ou outros nutrientes, muito na perspectiva da conservação desses alimentos, mas eu consigo identificar a matriz do alimento. Já o alimento ultraprocessado são formulações novas, são formulações industriais que dificilmente a gente conseguiria reproduzir ou fazer nos nossos domicílios, né? Então, os alimentos ultraprocessados, antes, uma alimentação saudável, então, ela é uma alimentação que ela combina alimentos in natura e minimamente processados, que são misturados com ingredientes culinários, então a gente precisa cozinhar, misturar esses ingredientes, e um pouco de alimentos processados para transformar em refeição, em comida. Os alimentos ultraprocessados são comida de mentira, não é comida de verdade. São formulações industriais, onde a gente perde a matriz alimentar. Eu consigo ver só alguns ingredientes, como amido, óleo, açúcar, que isoladamente eles seriam horríveis, ninguém conseguiria comer isso. Então a indústria, ela começa a utilizar uma série de aditivos químicos para destacar sabor, aroma, textura e muita publicidade, né? Embalagens atrativas. O problema dos alimentos ultraprocessados é que eles são hiperpalatáveis, eles são alimentos que têm muito marketing, eles estimulam comer não consciente, e isso está relacionado, como eu disse, à obesidade, às doenças crônicas. Então, o Guia Alimentar termina com uma regra de ouro, que prefira sempre alimentos in natura, ou minimamente processados, e preparações culinárias, alimentos ultraprocessados, né? Ele traz recomendações, acho que isso é um documento. O Ministério da Saúde tem lançado vários pequenos vídeos e outros materiais que são interessantes para tratar. O nosso grupo de pesquisa tem desenvolvido vários materiais educativos, né, derivados desse guia. Depois, o Guia Alimentar fala de como transformar os alimentos in natura e minimamente processados em refeições,
e ele vai trazendo recomendações visuais, que são bastante interessantes para apresentar para a população, como exemplos, tá? Do que consumir. É importante dizer que o guia alimentar ele traz recomendações sobre como comer, não só o que comer, né? E ele tem 3 recomendações chaves. Primeiro, que a gente precisa comer com regularidade e com atenção. Então, e no mundo da revolução tecnológica, a gente come no carro, a gente come em frente ao computador, a gente come olhando o celular, e cada vez mais a gente tem perdido a nossa atenção e foco no momento de comer. Então, na perspectiva do autocuidado, essa é uma mensagem importante. Que a gente precisa comer em ambiente apropriado e que o comer em companhia, muitas vezes, ele torna a alimentação um ato mais consciente e mais social. Então, a gente tem que pensar no guia alimentar como um instrumento que pode nos ajudar a organizar ações de prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. Mas, por outro lado, ele não é um manual de prescrição. Então, ele tem que ser combinado, o seu uso, com outros documentos técnicos que a gente tem no SUS, a exemplo dos CABs, os CAB de obesidade, o CAB de doenças crônicas não transmissíveis, né? E, recentemente, eu não vou detalhar esse material, mas acho que vale a pena mencionar, que foi lançado pelo Ministério da Saúde um manual mais na perspectiva da prescrição e do aconselhamento mais específico para manejo de fatores de risco para doença cardiovascular, que é a alimentação cardioprotetora, com orientações de como aconselhar em termos de grupos alimentares e quantidades, é mais prescritivo. Bom, para finalizando já, caminhando para o fim da minha fala, para a gente poder discutir um pouco, a gente tem que pensar que o guia ele é só uma publicação, é uma tecnologia. E a gente precisa apropriar dessa tecnologia e transformar isso em ações concretas no âmbito da atenção básica. Já existem materiais que utilizam o guia alimentar como referência e que trazem recomendações de como trabalhar, conteúdos mais detalhados de como trabalhar as mensagens do guia. A exemplo da publicação Alimentos Regionais Brasileiros, a gente tem uma orientação de atividades de educação nutricional para grupos, no âmbito do programa das Academias da Saúde, materiais específicos que tratam sobre mitos, sobre alimentação, esses são alguns exemplos. Tá? Nosso grupo aqui da Universidade de São Paulo, do NUPENS, a gente tem desenvolvido e trabalhado com processos de educação permanente, com profissionais da atenção básica, focando no NASF como potencial de uma equipe de referência multiprofissional, entender o guia alimentar como instrumento de campo e, a partir disso, apoiar as equipes de atenção básica, de saúde da família, na organização dessas ações. A gente já desenvolveu um protocolo de 16 horas de formação, que validamos no município aqui de São Paulo, que se chama Jundiaí, e vamos entrar num processo agora de formar toda uma regional de saúde de 7 municípios, São Caetano, São Bernardo, Santo André, Diadema, para organizar a linha de cuidado da obesidade, pensando nas ações de vigilância alimentar e nutricional, de promoção da alimentação adequada e saudável e de manejo da obesidade em grupos operativos no âmbito da obesidade, das UBSs. Tá? Além disso, a gente tem desenvolvido um conjunto de outros instrumentos educativos, escalas de aferição da alimentação a partir dos paradigmas do guia, instrumentos de avaliação da autoeficácia, eficácia coletiva dos profissionais para lidar com a temática da alimentação, e uma série de 10 vídeos que detalham são pequenas cápsulas de mensagem que eu acho que podem ser bastante úteis de divulgação nas UBSs, com mensagens do guia alimentar, e que podem também ser utilizadas nos grupos educativos. Bom, eu deixo algumas referências bibliográficas para vocês e fico aí à disposição para tirar dúvidas e dialogar com vocês. Muito obrigada. Agradecemos a doutora Patrícia pela brilhante explanação. Vamos abrir um espaço para tirar dúvidas. Nós tivemos apenas 2
as pessoas participantes encaminharam até agora apenas dois questionamentos. Quem tiver ainda alguma dúvida a respeito do tema abordado, aproveite esse momento e digitem aqui no chat seus questionamentos e comentários. A primeira pergunta, doutora, refere-se a um dado do gráfico em relação à coloração que foi apresentada. 9% do amarelo significa o quê? Parece que foi o slide 19. Deixa eu voltar aqui, só um minutinho, tá? Opa, Foi a Jamile de Itabuna, do município de Itabuna, aqui na Bahia. é o 19? Isso. Aí. Isso, ela perguntou os 9% aqui. Isso, esses 9% são os ingredientes, são os alimentos processados, tá? Que a gente classifica os alimentos in natura, alimentos processados, tem os ingredientes culinários, os alimentos processados e os ultraprocessados, né? Que aqui a gente vai ter, por exemplo, o pão francês, tem uma participação importante na dieta do brasileiro, alguns tipos de queijo, tá? Mas eles não são aqueles alimentos ultraprocessados, eles podem compor a alimentação do brasileiro e devem, né? A gente tradicionalmente tem isso na dieta. O problema dos ultraprocessados é que eles substituem as refeições. Então, na hora que você toma um refrigerante, você não vai tomar leite. Na hora que você come uma pizza congelada, você não vai consumir um macarrão que pode, inclusive, ter um queijo processado. Mas ele vai compor, o processado em geral, ele compõe com os outros grupos alimentares, diferente do ultraprocessado. A segunda pergunta foi a equipe de saúde da família do município de Acajutiba. Ela pergunta o significado da dislipidemia. Do que? Da desinteria? É isso? Dislipidemia. Dislipidemia. Não, dislipidemia são alterações nos níveis de lipoproteínas, de sangue, na corrente sanguínea, tá? Então, é quando eu posso ter excesso de colesterol, excesso de triglicérides, né? Essas alterações das gorduras sanguíneas são importantes. Pessoal, tivemos um problema na transmissão. Lembrando que a palestrante ela está em São Paulo, né? E está sendo transmitida a web pela Bahia. Vamos aguardar alguns minutos para ver se conseguimos reconectar. Pessoal, perdemos o áudio e o vídeo com a palestrante, tá? Vamos só aguardar um instante, ver se retorna.
Estamos tentando contato com o palestrante para retomarmos das dúvidas, enquanto a gente aguarda passar para vocês algumas informações. O link foi disponibilizado aqui no bate-papo para a solicitação da declaração de participação desta web palestra. Informamos que esse link ele fica disponível por 24 horas. Então, peço que vocês acessem. Vou disponibilizar mais uma vez o link aqui no bate-papo. Acessem esse link e preencham o formulário, ok? Todas as solicitações estão sendo feitas agora pelo site, né, www.telesaude.ba.gov.br. Então, para solicitação da declaração, deve acessar essa aba, preencher o formulário, né? Para verificar as declarações também, vocês podem estar indo na aba Arquivos, né, declaração de participação, e buscar seu nome na lista que consta no site, ok? Mas apenas as pessoas que preencheram o formulário, ok, gente? Então, não está sendo emitido a declaração por e-mail, então preenche o formulário e, posteriormente, busquem seu nome nas webs listadas no site. Parece que agora apareceu. Apareceu. Deixa eu ver. Voltei, não voltei? Pronto, retomamos aqui. Pedimos desculpas a todos pelas falhas técnicas, né? Me parece que paramos na última pergunta, né? Sobre dislipidemia? Eu acho que sim, né? Pelo que eu entendi, já teve aqui no bate-papo uma complementação da resposta. Não sei se a pessoa que fez a pergunta ainda tem dúvida. A Maria Sueli fez o complemento aqui no bate-papo. Isso. Tem mais alguma pergunta? Ele pergunta aqui: no acompanhamento do hipertenso, além da alimentação, uso regular da medicação, quais informações e ações são pertinentes para o melhor cuidado do paciente? Eu acho que tem um aspecto super importante que a gente tem que pensar em estilo de vida saudável, né? Então, tem desde alimentação saudável, a prática da atividade física ela é muito importante no manejo da hipertensão, né? A avaliação da necessidade do medicamento, que aí há da competência do médico e o acompanhamento da enfermagem, né, quanto à adesão, ao tratamento, isso é fundamental. E eu acho que tem outros componentes muito contemporâneos, que estão relacionados a estresse, a forma como a gente lida com os nossos cotidianos, e é muito interessante no Sistema Único de Saúde, que é justamente essa soma de competências da equipe multiprofissional que nos permite pensar de forma mais ampliada um projeto terapêutico para esse indivíduo e considerando a magnitude e a alta prevalência até em grupos de indivíduos que compartilham a mesma situação clínica, né? Tem mais uma pergunta aqui da Cláudia. Tem previsão de quando será disponível a metodologia das oficinas do Guia Alimentar? Ótima pergunta, Cláudia. Por mim, seria amanhã. A gente fez um trabalho de consultoria para o Ministério da Saúde, então a gente desenvolveu a metodologia, avaliou num estudo comunitário controlado, a gente teve
excelentes resultados do processo de formação. Então, os profissionais melhoraram o conhecimento, melhorou a autoeficácia dos diferentes profissionais da atenção básica, melhorou a eficácia coletiva, ou seja, quanto que coletivamente a equipe se sente capaz para lidar com essa alimentação. É uma metodologia crítico-reflexiva, de matriz freiriana, contextualizada no processo de trabalho da atenção básica, na prática profissional intercolaborativa, interprofissional colaborativa. Então, essa metodologia, ela está pronta, validada, e a gente entregou para o Ministério da Saúde um manual do facilitador, né, de como essa metodologia pode ser replicada e disponibilizada para os municípios e para os estados, né. Eu acho que está em fase de editoração, não vai ser impresso, vai ser um documento que vai ficar disponibilizado em PDF, e a gente tem uma expectativa de poder fazer um pouco como a experiência da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, da gente informando em cascata facilitadores dessa metodologia que possam ir reproduzindo nos estados, nos municípios e formando as nossas equipes de NASF e de saúde da família. Acho que o ano que vem está na rua. A Yara, perdão, ela traz algum comentário sobre os alimentos ultraprocessados, né? Ela fala que é um desafio para os profissionais, né? Esse discurso em relação ao enfrentamento do marketing feroz das empresas, né, de produtos ultraprocessados, e que muitas vezes o discurso do nutricionista acaba sendo menosprezado por conta disso. Ela pede para comentar um pouco mais sobre esse tema. É uma luta de Davi e Golias, né? Então, a gente, no fundo, a gente vai levando as nossas recomendações, acho que é o nosso papel, o papel do nutricionista, o papel de outros profissionais de atenção básica, a gente levar uma mensagem qualificada, crítica, em relação à rotulagem nutricional, ao perfil, mas a gente tem que entender os nossos limites, né? Acho que é necessário medidas regulatórias do sistema alimentar, que extrapolam a nossa competência de profissionais da atenção básica, do Sistema Único de Saúde. Isso envolve medidas de regulação de publicidade de alimentos, isso envolve uma revisão do modelo de rotulagem nutricional frontal, tem debate na Anvisa isso, né? A gente precisa ter, como tem lá no cigarro, selo de advertência, que fortaleça a recomendação que o nutricionista leve, que permita ao consumidor uma identificação e uma percepção de risco, para que ele faça as suas escolhas, mas sejam escolhas mais bem orientadas, né, e mais conscientes. O fato é que o consumidor brasileiro ele não entende, ele não tem informação suficiente para orientar suas escolhas alimentares. É o grande desafio, né? Que é o nosso desafio de organizar o cuidado, de qualificar a atenção, mas sem a pretensão de que a gente vai conseguir dar conta dos determinantes sociais do processo de saúde-doença. Por isso, a intersetorialidade ela é fundamental. Ok, estas foram as perguntas, né, de hoje, dos nossos participantes. Acho que a gente pode caminhar para a finalização da web. Bom, então eu quero muito agradecer a participação de todos vocês. Eu sei como é difícil a gente parar, né, para assistir uma web palestra, e desejar muito sucesso no trabalho cotidiano de vocês e uma grande recomendação: utilizem o Guia Alimentar. A gente fez com muito carinho, com muita atenção, tem desenvolvido tecnologias para apoiar vocês, profissional da atenção básica, para que ele seja útil, para que ele faça sentido no trabalho de vocês. Então, boa tarde para todos e força aí na defesa da nossa população e do Sistema Único de Saúde. Ok, muito obrigado a todos pela participação. Os agradecimentos especiais à nossa palestrante convidada pela brilhante apresentação, e aproveitar e convidá-la a todos, né, a participar da web do dia 28, lembrando aí, dia 28 de agosto será na terça-feira, no horário também atípico, né, aqui nosso, então será às 18h30, com o palestrante Dr. Eugênio Vilaça Mendes, e o tema sobre atenção primária. Também nessa semana teremos no dia 29
web palestra sobre saúde mental da população negra, com a palestrante convidada Jeane Campos Tavares. E no dia 30, abordaremos o tema da Academia da Saúde e as doenças crônicas não transmissíveis. A palestrante convidada será Daniele Keila, também do Ministério da Saúde. Então fica aí já o lembrete a todos. Semana. Obrigado.